Foca no Enem. Oferecimento Uninasal, presencial ou digital, porque o aprendizado não para. Estamos de volta com o nosso Foca no Enem, só que agora digital. Para você que estava acompanhando a gente na TV, já sabe que todos os nossos professores terão mais 30 minutos para a gente falar sobre o tema e se aprofundar ainda mais. Dessa vez, para quem estava ligadinho na TV Ponta Negra, sabe que a gente está com o professor João Maria de Lima falando sobre português e redação. Como a gente já comentou lá na TV, existe essa grande preocupação com a redação, né? O temor de muita gente, é aquela prova que eu tenho ali 1h30 para me dedicar, é o tempo bom. O professor já deu muitas dicas e a gente vai continuar sobre esse tema. A gente vai falar agora sobre os erros que os alunos cometem ali nos assuntos de linguagem, professor. Há muito erro nesse quesito? Isso tira muitos pontos da redação? É um fator que eu preciso me preocupar se eu sou um concurseiro do Enem? Diego, a prova de linguagem é uma prova geralmente muito fácil, uma prova muito bem elaborada, mas de tão fácil o aluno acaba subestimando essa prova. E subestimando essa prova, marca muito rápido e às vezes ele perde questões simples que ele não perderia normalmente, porque ele foi desatencioso com o enunciado. O enunciado é muito bem feito, a prova é muito bem feita, mas ele é capcioso. Às vezes tem um detalhe que o aluno não enxergou e dançou, né? Na linguagem deles. Um termo ali no enunciado, um termozinho que ele não prestou atenção, pode fazer errar a questão. Então é o seguinte, prova de linguagem, para a gente começar falando um pouquinho antes de voltar para a redação, né? A prova de linguagem é uma prova de 45 questões, mas vai ter linguagens, artes, códigos e suas tecnologias. Então, ele vai ter questões de educação física, questões de artes, questões de literatura e questões também de língua inglesa ou língua espanhola. O aluno optou por uma delas. Então, 5 questões dessa língua estrangeira. E o restante é a língua portuguesa. Mas não é a língua portuguesa de antigamente, é uma focada mais no texto, no aspecto argumentativo, na variação linguística. Então, alguns assuntos o aluno tem de dominar. Tá? Variação linguística, funções da linguagem, né? As funções da linguagem, ele tem que ter tudo direitinho ali, as 6 funções da linguagem, ele tem que dominar isso. Tá? Sempre cai esse assunto, é um dos mais cobrados no Enem. E ele tem, claro, saber o que é um texto injuntivo, um texto argumentativo, porque isso cai perguntas também na prova de linguagem sobre esse aspecto do texto. E o outro assunto, coesão e coerência. Esse aí ele tem de dominar. Fala, Diego, quando você está rindo assim para mim, eu já sei que você quer falar. Na verdade, o senhor estava falando sobre a prova do Enem, eu estava tentando recordar a minha prova do Enem, mas foi feita há tanto tempo atrás, Larissa deve estar rindo, já foi minha diretora lá dentro. Já era Enem? Era Enem. Brincadeira. Era Enem, ó. Era Enem, professor. Eu sei, brincadeira. Vamos abrir nossa aula que é melhor. Esquece quanto tempo atrás eu fiz Enem. Vamos lá. Que eu engano muita gente com essa história. Eu não falei que um tema importante, um assunto era coesão e coerência? Sim. Está aqui um assunto de língua portuguesa, de gramática, que ajuda demais na coesão do texto, né? E na coesão e na coerência do texto, que é o uso dos pronomes demonstrativos. Você sabe que muita gente erra isso. Então, vamos lá. Preste atenção a esse quadro, gente, que ele é fundamental, tá? Por que nós usamos os pronomes demonstrativos? Em relação ao espaço e ao tempo. Isso é fundamental no texto também. Olha aqui, posição temporal, veja só. O este, os pronomes de primeira pessoa, este, esta, isto, eles estão próximos sempre de quem fala e são usados no presente. Olha aí, no presente. Os de segunda pessoa, esse, essa, isso, próximo de quem se fala e são usados para um passado recente ou para um futuro próximo. E o aquele para um passado distante e usado para quando está longe de quem fala e com quem se fala. Você pode dizer, mas isso é uma situação do dia a dia, João Maria. Não, no texto isso acontece. Vamos lá passar o slide. Se a gente fizer a utilização correta desses pronomes... Já perdeu ponto, quebrou a coesão. Perde ponto. Vamos mostrar com exemplos. Então é preciso estar atento a isso também. Vamos mostrar com exemplos, né? São usados quando se quer indicar o seu objeto que está próximo da pessoa, é o caso do este, isso, aquilo que eu mostrei, tá? O esse na segunda ou aquele na terceira. Mas esse aspecto mais importante do texto é o outro. Passa o slide para a gente ganhar tempo. Olha só aqui no texto. Vamos lá. Na porta lia-se esta mensagem. Agora você imagine você, aluno, numa redação. Esta mensagem, João Maria, por que eu usei esta e não essa? Porque eu ainda não anunciei qual era a mensagem. A mensagem ainda não apareceu no texto. Quando no meu texto, se eu usar o pronome demonstrativo para algo que ainda vai aparecer, eu devo usar este, esta e isto. Qual é a mensagem? Férias coletivas.
Voltaremos em fevereiro. Como eu ainda não anunciei a mensagem, então tem de ser este, esta ou isto. Uma campanha do trânsito, o Enem adora cartaz, ele adora usar um cartaz, um anúncio, então ele vai lá e coloca assim, usar cinto de segurança, ponto. Esse é o código. Por que ele usou esse? Porque ele já disse qual era o código, usar cinto de segurança. Se fosse ao contrário, este é o código, ponto, ou 2 pontos, usar cinto de segurança. Por que eu usei este? Porque eu ainda não falei qual era o código. No Enem, isso aparece como pronome anafórico ou catafórico. O esse, Diego, a linguagem do Enem é essa. O esse, ou seja, aquilo que você já falou, ele é usado como anafórico, ele é chamado de pronome anafórico. E o pronome catafórico é aquele que anuncia, ou seja, que ainda não foi dito, tá bom? Isso é fundamental. Aí você diz, mas João Maria, e se eu já tiver falado de 2 elementos? Você não disse que o esse é para o que eu já falei? Se eu já tiver falado de 2, vamos ver aqui um exemplo? Ó, no restaurante pedi pizza e doces italianos. Estes, eu uso para o mais próximo, ó. Estes, os doces italianos, né? Estavam deliciosos, mas aquela não se compara à nossa. Aquela é a pizza, que está mais distante. Aí você vai perguntar, cadê o esse? O esse saiu daqui. Mas por que o esse saiu? Olha, Diego, se eu tenho 2 elementos que já passaram, se eu usar esse, turma, vai causar ambiguidade, porque esse não é só porque já passou. Então, eu usei, nesse caso, o este para o mais próximo e aquele para o mais distante, para não dar ambiguidade. Então, isso é fundamental. O aluno erra muito, tanto escrevendo como na interpretação disso. Lembre-se, pronomes demonstrativos podem ser anafóricos e catafóricos, ok? Esse é um ponto fundamental. Próximo slide, por gentileza. Vamos lá? Saindo dos pronomes, eu queria comentar uma redação na linguagem, uma linguagem do aluno dentro da redação ou ir para o tema. Aí você é quem manda. Não, o senhor manda, professor. É? Eu tô aqui só... Depende, nós temos um tempinho ainda para comentar a linguagem de um texto. Vamos lá, dá tempo. Vamos voltar para a linguagem no texto, então? Isso, pode voltar. Vamos voltar. A gente ainda vai falar sobre redação, sobre tema. Antes dos pronomes. Voltar nessa questão. Vamos para antes dos pronomes, para a gente falar sobre linguagem no texto. Vem. Pode voltar mais um pouquinho. Gentileza. Mais um pouquinho, pronto. Mais um, para começar o texto, no começo do texto. Vai. Mais um, pronto. Aqui. Aquela ali, aquela lá. Adianta um pouco. Adianta um slide. Programa ao vivo é assim mesmo. Mais um slide, por favor. Vai. O professor sabe tudo, ó. Aí, opa, já foi demais. Foram 2. Volta um. Aí. Aí? Não, aí é conclusão. Vai para o outro. Adianta. Só um toque. Aí. Finalmente. Chegamos. Parabéns, Larissa. Olha lá. Redação. Para Larissa, nossa diretora. Redação de Juan Costa da Costa. 16 anos esse garoto. Veja só. Uma redação nota 1000, lá de Belém do Pará. Texto nota 1000, tá bom? Veja só. Isso é um padrão, ele treinou tanto, Diego, esse menino treinou tanto, que ele estabeleceu um padrão. Muitos professores dão essa fórmula para começar o texto assim. Qual é o tema de redação? O tema era publicidade e propaganda para as crianças. Aí você começa sempre assim, muito se discute acerca de... Aí pega o tema. Muito se discute acerca da persistência da violência contra a mulher. Isso é um macete, né? É um macete. Muito se discute. A gente vê que ele estava maceteado. Esse treinou. Outra coisa importante, eu estive em Fortaleza outro dia, dando uma aula online, estive com um aluno que tirou 2 vezes 1000. No segundo ano e no terceiro ano. 2 vezes, quando valia e no treineiro. Né? Veja como ele explicou. Eu treinava todo dia, professor, e ele me explicou aqueles detalhes. Veja a importância do treino. Muito se discute acerca dos limites que devem ser impostos à publicidade e propaganda no Brasil. Repare, você é de casa. O tema é a importância das redes sociais. Ó. Muito se discute acerca da importância da rede social. Veja, ele já começou, né, contextualizando. Se qualquer tema daria certo. Sobretudo em relação ao público infantil, que era exatamente o tema. Ele faz o recorte exatamente do que pede a redação. E ganhou, né, metade do parágrafo. Com o advento do meio técnico-científico informacional, aí ele já mostrou o vocabulário. Inteligente. As crianças são inseridas de maneira cada vez mais precoce ao consumismo imposto por uma economia capitalista globalizada, a qual preconiza flexibilidade de produção, adequando-se às mais diversas demandas. Segura aí que eu vou comentar o seguinte. Público infantil. Olha o mapa mental que eu falei. Público infantil. Está aqui. Infantil, criança, infantil. Aí depois ele vem, ó. Imposto vai citar, se referir à infância, ele vai citar criança aí.
né, no meio aqui do texto. Ó, as crianças são inseridas... Pronto, olha ele começando a mostrar coesão textual. Para não repetir as palavras. Sinônimo, fez o mapa mental, vai pegando palavrinha daqui, palavrinha dali, né? Importância do mapa mental. Palavras importantes, flexibilidade de produção, veja, a linguagem dele é uma linguagem que não é uma linguagem, aparentemente, de um menino de 16 anos. Então, é alguém que treinou. Preparado. Preparado, certo? Isso é fundamental. Uso do acento indicativo de crase corretamente. Aqui nós não encontramos nenhum vacilo na língua portuguesa. Impostos à publicidade, domina a gramática. Né? Sem a crase aí, ele seria... Seria punido, né? Deveria ser punido. Aí, né, eu vou mostrar o primeiro vacilo dele, muito comum, linguístico. Acontece demais. Faz-se necessário... Portanto, uma preparação... necessário uma preparação. Olha onde é que está o sujeito. Como o verbo vem na frente, é uma tendência muito grande do aluno errar essa concordância. Faz-se necessária, portanto, uma preparação específica voltada para esse jovem público. Ele continua bem na coesão, jovem público, né? Palavras que remontam, mas ele errou aqui na concordância. Tá? Faz necessária uma preparação. Lembrando, gente, você aí de casa, é necessário, é proibido, tá? Esses termos são invariáveis se você não usar o artigo. Então, eu digo assim, ó, é proibido a entrada. Perfeita a concordância. Agora, se eu disser, é proibida a entrada, se eu usar o a, aí tem, e ele usou uma, né? Que é um artigo determinante. Tá bom? A fim de tornar tal transição saudável e gerar futuros consumidores conscientes. Então, diria que foi quase perfeita a introdução dele. Vacilou na gramática. Vacilou nessa concordância. Em 2014, Diego, isso não foi suficiente para tirar a pontuação máxima dele. Hoje seria? Hoje seria, porque está muito mais rígido. Você viu os números? Como foi? Em 2013, 450 nota 1000 e agora nós só tivemos 53. Então, eles estão mais rígidos. Sabe por quê? Porque nesse intervalo, nesse período aí, o que é que nós tivemos? Muitas críticas, porque havia redações com o hino Brasil dentro e tiraram notas boas. Lembram disso? Aquela crítica que houve? Sim, então, os corretores passaram a ser mais rigorosos, né? Vamos lá para o segundo desse texto. Aí ele vai para o desenvolvimento dele. Vamos ver a linguagem dele, como continua bacana. Um aspecto a ser considerado remete à evolução tecnológica vivenciada nas últimas décadas. O primeiro argumento dele vai ser esse, uma revolução tecnológica, o que de fato acontece, né? Hoje a gente vê os meninos com 2 anos de idade dominando o celular mais do que o pai. Até porque o pai dá logo esse brinquedo dele para se desocupar. Os carrinhos e bonecas deram lugar aos smartphones, videogames e outros aparatos que revolucionaram a infância das atuais gerações. Olha o termo aparato, né? Porque, brinquedos ele já usou, aí ele vai, aparatos. Logo, que perfeito, conectou de conclusão. Logo, tornou-se essencial a produção de um marketing voltado especialmente para esse consumidor mirim, objetivando cativá-lo por meio de músicas, personagens e outras estratégias persuasivas. Tal fator, olha o domínio da coesão, puxando um ponto com o outro, é corroborado com a criação de programas e até mesmo canais voltados para crianças. Aí ele vai exemplificar, para confirmar, como Disney, Cartoon Network e Discovery Kids, expandindo o conceito de indústria cultural, defendido por filósofos como Theodor Adorno, né, o qual aborda o uso dos meios de comunicação de massa como fins propagandistas. Ele dá aula, esse menino. Um filósofo aí. Ele dá aula, sabe por quê? Ele simplesmente não cita o filósofo. Ele cita e diz qual é a teoria do filósofo. E não precisa dizer, você que sai de casa com frase feita, de bolso, para decorar, o Enem não quer isso, o Enem quer a sua leitura daquele filósofo. Como você dizer, com suas palavras, o pensamento dele. Que você entende, né? Palmas para esse menino, porque ele disse, olha, você foi capaz de entender o que diz o filósofo e contou com sua linguagem. A minha leitura de Fernando Pessoa é uma, Diego, a sua é outra, né? Então, você vai me contar do seu jeito, o importante é não perder o cerne da questão. Foi o que ele fez, então palmas para ele. Segundo parágrafo. Vamos passar? Do desenvolvimento. Somado a isso. Isso, era um aspecto, ele citou no parágrafo, agora, somado a isso, ou seja, o aspecto que ele já mostrou, olha a coesão perfeita. O impasse entre organizações protetoras de direitos das crianças e os grandes núcleos empresariais fomenta ainda mais essa pertinente discussão. No Brasil, vigoram os acordos isolados com o poder público sem existência de leis específicas. Recentemente, a CONANDA, comissão... De onde ele tirou isso, João Maria? Do texto motivador.
Mas ele não colou o que tinha lá. Ele precisou copiar exatamente. Ele interpretou o que linha, dizia, né, o texto motivador. Isso, aí é que está o brilhantismo, é você pegar uma informação e interpretar. Né? O Conanda emitiu resolução condenando, aqui ele só falha num detalhezinho linguístico para o aluno que está em casa. Primeiro você diz a sigla por extenso, depois que você coloca a sigla normal, tá certo? Numa redação, primeiro a gente fala tudo. Comissão Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente. E o Conanda viria depois. Isso, viria depois. A lógica é essa, numa redação, na linguagem é essa. Ele só vacilou aí, mas... Então, segundo a Comissão Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente... Aí, Conanda. Isso. E aí depois, se você precisar falar novamente, você só diz a sigla. Mas na primeira vez tem que aparecer primeiro o nome por inteiro, tá certo? Direcionado ao público infantil, provocando o repúdio de empresários e propagandistas que não reconhecem a autoridade dessa instituição para atuar sobre o mercado. Diante desses posicionamentos antagônicos, o debate persiste. E aí ele vai concluir. Vai me vamos dizendo... para a conclusão? Vamos para a conclusão. Vamos lá. Próximo slide. Vai me dizendo o tempo que eu tenho. Mas é a conclusão aqui para a gente ir para os temas. Com o intuito de melhor... volta, por gentileza. Com o intuito de melhor adequar os consumidores do futuro, olha a criança, público jovem, público infantil e agora consumidores do futuro. Ok? A essa realidade, e não apenas almejar o lucro, é preciso prepará-los para absorver as muitas informações. Aí você sabe o que é isso aqui? A proposta de intervenção. Ele diz, mas João Maria, ele tem que detalhar, não é? É dizer quem vai fazer e como vai fazer. Ele vai dizer. Isso pode ser obtido por meio de campanhas promovidas pelo poder público nas escolas. Ó, quem vai fazer, como vai fazer. Ó. Com atividades lúdicas, conscientizadoras e na mídia, TV, rádio, bem como a criação de uma legislação específica sobre marketing infantil no Brasil. Fiscalizando empresas, prevenindo possíveis abusos, além de orientação aos pais, para que melhor... Veja que está todo detalhado. Viu? E ele termina dizendo ainda mais, ó, dessa forma ele dá o tapa de luva. Sabe, o cereja do bolo, ele ainda pode fazer isso, mas só quem é preparado pode fazer isso. Quem não está tão preparado, para aqui. Mas ele dominava, ele disse, dessa forma, para os consumidores da próxima geração, ok? Era consumidores do futuro da próxima geração. Da próxima geração. Estarão prontos para cumprirem suas responsabilidades enquanto cidadãos, né? Era para estar ali, brasileiros, preocupados também com o próximo e será promovido o desenvolvimento da nação. Aqui, eu sendo um professor chato, como eu sou, de português, eu ia dizer que ele cometeu uma cacofonia. Ele disse desenvolvimento da nação. Aí formou a palavra da nação. Aí tinha de ser desenvolvimento do país, para não dar uma cacofonia. Erro grave na redação também. É uma cacofonia, entendeu? Cacofonia, ele escorrega, forma uma palavrinha, mas é ser rígido demais com um garoto, ele tirou 1000 e eu gostei muito, porque um garoto de 16 anos... É bom o texto, mostrou que estava preparado, entendeu? Muito Isso bom, é fundamental. Texto muito bom, aluno de Belém do Pará, com redação 1000. Vamos falar de tema? Vamos para os temas. Comentar um pouquinho mais aqui, né? Vamos aprofundar um pouquinho mais. Então é o seguinte, a gente vai passar aqui para os temas, que é assim o grande boom do nossa aula de redação, né? O aluno que está em casa, a gente que fica aqui, eu que estou no projeto já desde que ele se iniciou, fica nessa de tentar adivinhar qual o tema. Na nossa aula da TV, o professor João Maria de Lima falou sobre alguns temas por cima e agora a gente vai conseguir aprofundar em alguns deles. A gente citou 5 aqui, não foram, professor? 5 ou 6, né? Vamos falar mais um pouquinho deles, né? Passamos temas importantes, falamos do EAD, Isso. que foi fundamental durante esse ano de isolamento social. A questão indígena, o tráfico humano, indígena, falamos de racismo. São temas que estão muito em alta. E a mulher, né? A participação feminina na política. Isso também foi falado muito esse ano. A gente acabou de passar por um ano eleitoral. Se falou muito. Eu ficaria muito feliz se caísse esse tema, porque nós somos um estado aqui no Rio Grande do Norte. A gente tem um exemplo aqui, nós temos a única governadora do país. Né? E além disso, desde o passado, nós somos um estado protagonista em relação à mulher. O protagonismo feminino aflora no Rio Grande do Norte. Nós somos exemplo no Brasil inteiro. Então seria um tema bacana, porque ia revolucionar. Certamente, se cair esse tema no Enem, não se pode esquecer a mulher potiguar. Ela vai aparecer no Enem. Se esse tema cair, eles vão citar o Rio Grande do Norte, o pioneirismo feminino no Rio Grande do Norte na política. Desde o voto à participação. Por isso que eu, nordestino como sou, estou torcendo por um tema que valorize muito e coloque o Rio Grande do Norte em evidência. Porque o Rio Grande do Norte sempre foi muito protagonista, teve muitos protagonistas na cena política brasileira, mas não é um estado
em forma de Estado, e sim em forma de seus cidadãos. Nós tivemos grandes elementos da influência na política do Rio Grande do Norte. Tá? Mas quase vinha com essa camisa hoje. Olha aí, ia dar certo. Um beijo para a turma da Sem Etiqueta. Isso, 2 docentes. Vou mostrar o tema. Qual que você quer se aprofundar, professor? Pode ser um, pode ser dois, você fica à vontade. Eu acho que dá para a gente falar só um pouquinho aqui de cada um, rapidinho. Vamos, eu prometo. Fique à vontade. Tentar, são 6, eu prometo. Tráfico humano. Por quê? Casa sua. Porque aqui o Enem trata de um tema sempre importante, que é o quê? Os direitos humanos. Tá? Então, esse tema ele é muito importante para o Enem, Diego, porque ele se relaciona com o tráfico humano, aliás, ele se relaciona com os direitos humanos. Direitos humanos são palavras-chave no Enem. Então, vamos lá. É uma das atividades, o tráfico humano é uma das atividades legais que mais se expandiu no século XXI. A prática chama a atenção mundial por desrespeitar diretamente os direitos humanos, mas também por ser extremamente rentável para os criminosos. Então, é uma distorção muito grande isso aqui. E por que é que nós apostamos nesse tema? Nós apostamos nesse tema, um dos temas em que nós apostamos, Diego, porque é um tema que nunca foi cobrado e houve centenas de casos aí e não se chama atenção para isso como se deveria chamar na mídia. Se você olhar nos últimos tempos, o Enem tem colocado as temáticas como uma bandeira social. Foi assim com a questão da inclusão dos surdos na educação, foi assim foi um tema que pegou muita gente surpresa, não foi? Foi assim como a democratização do cinema, né? Democratização cultural. O Enem faz isso, o tema de redação, uma bandeira. No caso dos surdos, eu fiz certas críticas a esse tema. Por quê? Porque a questão mais parecia uma questão para concursos de língua portuguesa, do concurso de professores. Sim. De professores em geral, e não para os alunos que estão fazendo o Enem. Né? Mas ele serve como uma bandeira, né? Para levantar uma causa. E esse tema, ele ganha um peso muito grande por isso, para levantar uma causa. Próximo tema, por gentileza. Mulheres na política. Esse nós falamos um pouquinho aqui. Porque num país em que há candidaturas laranjas de mulheres, né? Eles fazem as mulheres candidatas, elas não têm sequer um voto, mas só para poder, porque existe uma lei e os partidos burlam a lei. É culpa só dos partidos políticos? Não, a mulher poderia estar mais organizada. Nós temos um Partido da Mulher Brasileira cujo presidente não é uma mulher. Né? Então, já começa pela ironia aí. Então, nós precisamos de mais mulheres na política, precisamos de mais jovens na política. Então, essa temática da política é uma temática importante. Queria que minha diretora fosse presidente, ia ser uma boa presidente, não era, Lara? De quê? Do partido? De Larissa, podia ser do Brasil? Partido, podia ser da República, do Brasil? Ela ia ser uma política danada. Próximo tema. Não sabia dessa força, dessa pujança de Larissa. Larissa é danada. Os desafios do ensino Saiu desafios aí, você em casa, não cometa isso na redação, tá bom? Os desafios... Ia ser tirado um pontinho aí, professor. Os desafios do ensino à distância no Brasil. Esse é um tema... Você acha uma grande aposta? Porque você falou muito de EAD esse ano, né? Assim, de ter pessoas não preparadas para fazer, de ter pego muita gente de surpresa, o Enem será digital. O Enem será digital. Também. 100 mil candidatos farão o Enem digital em fevereiro. Né? A gente teve um projeto aqui esse ano chamado EAD Uninasal e uma das professoras que veio, acho que era ela, se não me engano, falou que acho que daqui a uns 2 anos esse formato de ensino vai ultrapassar já está ultrapassando. Comum, já está muito perto de ultrapassar. Já está ultrapassando o número de vagas. Para a gente que acha que se formou nesse tipo de ensino, né, o ensino mais básico, como eu estou falando aqui, presencial, obrigado, professor, vê isso como algo muito distante. Isso já é uma realidade para milhões de pessoas. Com certeza. E talvez venha facilitar a vida de muita gente daqui para frente. Um jovem que tem 20 anos hoje, ele não sabe como é que a gente viveu, eu não sei se você viveu nessa época, sem internet ou sem telefone celular. Né? Ele não entende como é que você saía de casa sem um telefone celular. Então, isso já chegou. O ensino está na palma da mão, né? Em toda hora, em qualquer lugar. Aí eu queria te dizer o seguinte aqui, importante desse tema. Lembra da bandeira que eu falei? Sim. O Enem, o MEC já disse que nos próximos 6 anos vai fazer pelo menos nos próximos 4 anos, vai fazer pelo menos 6 Enems por ano, digital, em forma de teste também. Aí eu pergunto, isso pode ou não pode ser uma bandeira do MEC para levantar a valorização do ensino da própria prova? Por quê? Se economiza muito com isso. O Enem vai ser digital para 100 mil candidatos, mas os 100 mil vão fazer a prova, só a redação que vai ser normal. Certo. Mas a prova toda vai ser as 180 questões de forma digital. Então, isso está crescendo muito. Eu disse mais cedo que o tema do Enem já está pronto desde o começo do ano. Provavelmente não era nada que se relacionasse à pandemia, mas eles têm um banco reservas de prova.
Sim. Então, de repente, você diz, rapaz, vamos mudar esse tema, porque se colocar esse tema aqui, vai ser um tema muito vibrante, vai ser bom para todo mundo. Que é o bom que o tema do Enem seja um tema que todo mundo possa discorrer, sabe? Que todo mundo possa falar. Não é um tema daquele que ninguém fala. Isso não é legal. O professor nenhum gosta, nem a própria prova. Quem elabora uma prova que ninguém sabe falar sobre, não é legal. E esse não é um tema que ninguém pode dizer, não sei nada, aqui nunca ouvi falar. Esse é um ano que se falou muito sobre esse tema. Tem como falar. Próximo. As redes sociais, eu coloquei juntinho aí do outro, porque tem certa relação, né? Sim. E seus impactos, as redes sociais e seus impactos nas relações humanas. Olha só, esse é um tema também que tem tudo a ver com a pandemia, né? Por quê? Porque a rede social, por mais que ele acabe atrapalhando alguns jovens que não sabem utilizá-la, algumas pessoas... Mocinho vilão, né? As redes sociais... mocinho vilão, mas serviu também para aproximar muita gente. Quantas pessoas não se aproximaram, quantos olhares calorosos trocados pela telinha do celular, né? A distância que parecia... Isso ajudou muito. Então, muito além de sites que reúnem pessoas, como Facebook, Instagram, né? As redes sociais atendem a uma das necessidades mais primitivas do ser humano, a de socialização. Isso é importante demais. Devido à sua relevância, são considerados como um dos acontecimentos mais impactantes em nossa sociedade desde a Revolução Industrial. Então, veja a importância que tem a rede social, né? Isso é fundamental que o aluno tenha uma boa visão sobre isso e que ele leia sobre os dois aspectos, tá? O lado positivo e o lado negativo também. É bom ele dominar sempre isso. Até porque ele pode falar na redação do lado negativo, mas valorizando o positivo. Há quem diga que a rede social tem aspectos negativos, como tal, mas... Próximo tema. Estamos chegando no final da nossa aula aqui. Como combater o racismo nos dias de hoje? Um tema também super relevante, super em alta, e tem se falado cada vez mais na sociedade. Porque você pode dizer, mas por que nos dias de hoje? O racismo existe há muito tempo, existe, mas antigamente não se combatia. Não é? Antigamente não se combatia. Veja a dificuldade. Nós vamos dar um exemplo recente numa partida de futebol em que o jogador foi denunciar outro para o treinador dele, ou seja, para o líder dele, para o gestor dele. Ele disse, olha, teu jogador está sendo racista comigo. Acaba que é isso. Ou seja, já duvidou do papel da vítima, né? Já duvidou do discurso da vítima. Então, assim, é uma discussão que não acaba nunca isso no Brasil. O aluno tem que estar preparado. Cuidado com os termos para não ferir os direitos humanos, tá bom? Isso é fundamental. Esse tema é muito importante. Tem de aprender. Próximo tema. Passou outro tema. Pode passar mais um pouquinho? Pode passar mais um? Não, tem mais um. É porque eu fiz um comentário aí para deixar... A questão das terras indígenas no Brasil. Também é um tema muito relevante. Se nós fôssemos colocar na ordem dos 6, tá? Dos 6, eu iria ensino à distância, terras indígenas, certo? Redes sociais, aí a mulher, o racismo e o primeiro que foi o tráfico humano. Esses 6, né? A minha ordem seria essa. Esse é um dos 3. A gente vai deixar isso salvo. Esse também é muito importante, né? Também tem se falado muito sobre essa questão de demarcação de terras indígenas, e o aluno, do respeito aos índios. E o aluno, Diego, ele sabe pouco sobre isso. Note que a palavra índio, durante muito tempo, foi usada no Brasil como pejorativa, né? Programa de índio, né? E o índio não é valorizado. Então, esse tempo aqui, ó, vamos ver a questão do território indígena, que é fundamental. Vai ler, estudar geografia, geopolítica, história, beleza? É isso aí. Foram bons temas, professor. Nossa aula chegou ao fim, diretora? Chegou? Eu estava ali tentando me comunicar com a nossa diretora, se ela puder falar que a nossa aula chegou ao fim. Faltam 2h30, então, professor, em 2h30. E você me apressando, rapaz. Eu olhava para o senhor assim, né, você com o seu olhar, faltam 2h30, eu não me exterminando aqui, coisa. eu já com remorso. Mas é isso, você tem agora 2 minutos para dar todas as últimas dicas necessárias para o aluno tirar nota 1000 e se dar bem também na prova. Primeira dica, no dia da prova, lembre-se, pegou a folhinha, todo mundo corre na sala, quando o fiscal autoriza abrir a prova, todo mundo corre para ver qual é o tema de redação. Aí você vai abrir e vai dizer, a cara de João Maria, comentar baixinho, aí todo mundo vai ficar preocupado com você, porque você já sabe o tema, mesmo que você não saiba nada do tema. Diga isso para desestabilizar o concorrente. O primeiro passo é esse, é fundamental. Não conta para ninguém. Estou dizendo isso aqui só para os telespectadores do Foco do Enem e para os web espectadores também, né? Só para a gente. Então, ó, diga logo que é a cara do seu professor, o tema, para desestabilizar o outro. Segundo passo, faça a sua redação primeiro. Leia, se você quiser dar uma olhada nas questões da prova, rapidamente faça isso e vá para o tema de redação. Leia com atenção o texto motivador, veja qual é o direcionamento que o texto motivador está dando para o tema e faça sua redação com bastante tranquilidade, mas não pode passar de 1h30. Então é importante rascunhar.
Tem que fazer o rascunho, depois passa lá. Depois passa lá. Não esqueça disso, isso é fundamental. Lembra das dicas, se precisar assistir nossa aula de novo. De novo. Também. Professor, muito obrigado pela aula de hoje. Vou ficar atento aos temas, acho que o senhor vai acertar. Vou ficar ligado. Olha, eu quero agradecer a vocês pela companhia no nosso Foca no Enem. Lembrando que o programa funciona da seguinte forma: 30 minutos na internet, na TV e depois mais 30 minutos na internet, sempre com um tema importante e relevante para o Exame Nacional do Ensino Médio. A gente se encontra no próximo sábado, às 1h30, aqui na TV Ponta Negra. Tchau, gente. Valeu! Foca no Enem. Oferecimento Uninasal, presencial ou digital, porque o aprendizado não para.